Evangelho de Maria, a mulher que venceu o mal, de Gabriele Amorf. 10º dia. Belém, a casa do plano. Naqueles tempos apareceu um decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento de toda a terra. Assim diz Lucas, em capítulo 2, versículo 1, narrando o grande acontecimento da natividade. Deus se serve das causas segundas, que a nós nos parecem frutos do acaso, para cumprir os seus desígnios. O profeta Miqueias tinha profetizado que o Messias nasceria em Belém, e o Senhor se serviu dessa circunstância para que Jesus nascesse justamente ali. Belém, que significa casa do pão. Reparemos na referência eucarística. Era uma aldeia situada a 7 quilômetros de Jerusalém. Hoje em dia é uma cidade pequena em crescimento constante, pois está quase unida à grande cidade. Na Bíblia, Belém é mencionada muitas vezes. De lá saiu Naomi com seus 2 filhos casados que morreram sem deixar herdeiros. Depois, Noemi voltou à sua terra natal, acompanhada pela moabita Ruth, uma de suas noras. O relato bíblico, no livro que deve o nome a Ruth, menciona com admiração a opção dessa estrangeira convidada por Noemi a voltar à sua casa. Ruth fez uma escolha arriscada e de fé. O teu povo é meu povo e o teu Deus é meu Deus. Ela se casará com Boz e será digna de fazer parte da genealogia do Messias, tornando-se bisavó de Davi. Em Belém, Davi será ungido rei por Samuel, quando ainda reinava Saul, na presença de seus irmãos. São grandes acontecimentos para um povoado tão pequeno. O maior deles, porém, que tornará Belém conhecida em todo o mundo, será o nascimento de Jesus. Na ocasião do recenseamento, José é acompanhado por Maria. Notemos que as mulheres não eram obrigadas a inscrever os seus nomes. Talvez José não quisesse se separar de Maria na iminência do parto, ou talvez quisesse inscrevê-la no censo entre os componentes da família de Davi, para que o menino também estivesse entre os membros da família. Não havia lugar para eles na hospedaria, segundo o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 7. Creio que a escolha dos santos genitores foi ditada pela conveniência, levando-se em conta o evento que estava para realizar-se em Maria. É certo que os parentes tão hospitaleiros entre os hebreus os teria acolhido, mas as casas tinham apenas um cômodo, no qual se estendia tapetes durante a noite para descansarem todos juntos. Logo, não era a melhor solução. Na caravana havia acomodações, mas eram pagas e, consequentemente, não adequadas para os pobres. Eles poderiam abrigar-se sobre o pórtico junto com os demais, mas essa solução também não era satisfatória. Seria melhor uma gruta isolada, onde os pastores e o gado se abrigavam em certas ocasiões. Era um local pobre e discreto, tranquilo. É aqui que nasce Jesus, como um miserável, diríamos. No entanto, quanta majestade a seu redor. Ainda hoje, contemplando Belém, desde o caminho dos pastores, especialmente na hora do pôr do sol ou à noite, ficamos encantados com a paisagem rodeada de colinas, a vegetação e o céu sempre azul. Jesus era recebido, acima de tudo, pelos 2 corações mais puros do mundo. Os bizantinos expressam isso tudo com uma belíssima oração natalícia. O que o oferecemos, ó Cristo, por ter surgido na terra feito homem? Cada criatura criada por ti te oferece o seu reconhecimento. Os anjos oferecem o canto, os céus uma estrela, os magos os presentes, os pastores sua admiração. A terra oferece uma gruta, o deserto uma manjedoura. Mas nós te oferecemos por mãe, a Virgem Maria. São Francisco, com sua grande sensibilidade,
quis reproduzir a cena da Natividade. Assim, difundia os presépios que contemplamos nesses dias nas igrejas, nas casas e com frequência nas mesmas praças, nos caminhos e nas vitrines das lojas. Repetimos com confiança em meio às preocupações que nos angustiam as consoladoras palavras de Isaías: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, que é o Filho de Deus. Maria brilha mais do que nunca no Natal, por sua máxima elevação, Mãe de Deus. No Evangelho nunca lemos essa expressão, mas Maria é considerada e chamada continuamente Mãe de Jesus, e disse claramente que Jesus é Deus. Quando, portanto, os primeiros escritores cristãos usaram o termo Theotokos, Mãe geradora de Deus, não encontraram nenhuma oposição. Foi Nestório quem se opôs a esse título, pois havia incorrido em um erro cristológico. Acreditava que em Jesus havia duas pessoas, a humana e a divina, e Maria era mãe apenas da pessoa humana, somente de um homem. Surgiu então a polêmica que estabeleceu o Concílio de Éfeso no ano de 431. A preocupação do concílio foi principalmente cristológica. Definiu que em Jesus há uma única pessoa, a pessoa do Verbo, que encarnando-se em Maria, associou a natureza humana divina. Consequentemente, Maria é a verdadeira Mãe de Deus, já que seu Filho é realmente Deus. Para não incorrer em erros, é importante compreender adequadamente esta verdade. A intenção nunca foi fazer de Maria uma deusa. Ela segue sendo uma humilde criatura como nós, que teve a necessidade de ser redimida em Cristo. Esse título tampouco significa que Deus precise de uma mãe que transmita a divindade. O título de Mãe de Deus é um título cristológico. Significa que Deus, nascido de Maria, é verdadeiro Deus. Com esse título se afirma que Jesus é Deus desde o primeiro instante de sua concepção. Por isso Maria é mãe de um filho que é Deus. E por isso a proclamamos com razão Mãe de Deus. Esses conceitos são muito claros para os católicos, mas devemos saber expressá-los com exatidão. Para responder às eventuais objeções, acrescentaremos que nem mesmo os ortodoxos e os protestantes têm dúvida sobre os dois principais dogmas marianos, defendidos desde a antiguidade anteriores a qualquer cisão: Maria, Mãe de Deus, e Maria sempre Virgem. As dificuldades, especialmente para algumas confissões da Reforma Protestante, estão relacionadas aos dois últimos dogmas marianos mais recentes, a Imaculada Conceição e a Assunção. Em relação a essas verdades, têm oposições diferentes. Várias confissões as propõem como uma possibilidade na qual se pode ou não crer. Porém, talvez a maior dificuldade venha de outros títulos marianos que atribuímos à Virgem e do culto que lhe prestamos. Reflexões sobre Maria. O dia do nascimento de Jesus certamente foi um dos mais jubilosos de sua vida, e por isso não sentiu as agruras de sua situação precária. A grandeza de Maria, Mãe de Deus, não tomou nada de sua humildade, de seu hábito de atribuir todo ao dom gratuito de Deus. Por isso, ela se oferece a nós com seu encanto maternal. Reflexão sobre nós. Pensemos na alegria do Natal, com sentido religioso, para agradecer ao Pai, adorar o Filho e nos abrirmos à iluminação do Espírito Santo. Podemos refletir sobre a acolhida que dispensamos a um Deus feito homem. É importante saber e enxergar a humildade de sua vinda para compreender que Ele veio para nos salvar e redimir. Quando voltar no esplendor da glória, virá para julgar e dar a cada um o que cada um merece. Confiemo-nos na Mãe de Deus para que nos faça conhecer cada vez mais o Filho de Deus e Filho seu.